Ok, estamos aqui então começando mais uma live, amém? Quero agradecer aqui já desde já a presença de todos os irmãos aí que fazem parte desse momento de aprendizado, amém? A soberania de Deus. Esse assunto, meus queridos, não é muito falado, né? Porque nós aprendemos que Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Então, em outras palavras, né? Deus ele tem uma limitação a nosso respeito, né? Segundo o ensino do sistema religioso, Deus ele é soberano até um certo ponto. Quando nós permitimos Deus agir, ele faz. Quando nós não permitimos, ele não faz. Então, foi isso que nós aprendemos nesse tempo todo dentro do sistema religioso, né? O livre-arbítrio, né? Esse livre-arbítrio aí é uma grande afronta à soberania de Deus. E nós vamos entender isso no decorrer desta live, o porquê que nós falamos contra esse livre-arbítrio. Que livre-arbítrio nós temos? Será que o nosso livre-arbítrio ele pode interferir o agir de Deus? Os propósitos de Deus? Será que Deus ele está limitado a não poder fazer contra a nossa vontade? Então nós vamos falar sobre isso, amém? Mas eu já quero adiantar aqui a todos os irmãos que, independente do seu livre-arbítrio, Deus ele não vai deixar de realizar o seu propósito através das nossas vidas, amém? Então você pode ter aí o seu livre-arbítrio, você pode achar que Deus ele tá aí em uma cadeira esperando você deixar ele agir. Nós não pensamos assim e as Escrituras não nos levam a pensar assim, amém? A Pérola da Graça escreveu um comentário aqui. A religião limitou o poder e soberania do nosso Deus eterno. Pois é. Quer dizer, eles pensam, né, irmão Wilson? Eles pensam que limitou. Mas, na realidade, eles estão se frustrando cada vez mais. Porque há certos momentos que nós notamos no decorrer da nossa jornada lá dentro, né, do sistema religioso, que muitas das vezes o homem era confrontado com a soberania de Deus e cadê o livre-arbítrio, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso aí, meus queridos, né? O tema, né, que eu quero trazer aqui nessa live, eu já coloquei aí no início, que diz assim, ó: a soberania de Deus desagrada aos que não vivem por fé. Então, meus queridos, esse negócio de livre-arbítrio são pessoas que não tiveram uma experiência de fé ainda, né? Esse negócio de, eu tenho livre-arbítrio e Deus está esperando eu dar permissão para ele fazer algo. Não, Deus ele não pede conselho a ninguém. O Deus da Bíblia não pede conselho ao homem. O Deus da Bíblia, ele age independente que você faça o bem ou o mal, independente que você queira ou não, ele vai fazer. Por quê? Porque ele é o Criador. Ele é o Criador. Ou por acaso o barro pode dizer ao oleiro de que forma ele quer ser feito? Já pensou o barro falando para o oleiro? Olha, eu não quero ser um vaso pequeno, eu quero ser um vaso grande. Eu não quero ser um vaso baixinho, eu quero ser um vaso alto. Então, o barro não tem poder contra o oleiro. É o oleiro que decide se ele vai fazer um vaso para a honra ou um vaso para a desonra. Então, meus queridos, os líderes eles são confrontados com essa verdade. E nós estamos aqui para mostrar que nas Escrituras toda honra, todo louvor é a Deus. Amém? É zero do homem. O homem, meu querido, ele não pode interferir. Até o próprio Jó, que era um homem que andava, né, que agradava a Deus, um homem justo, ele disse que nada pode frustrar os planos de Deus. Nada, meus queridos. Nada é nada. Deus, ele quis. E quando ele faz, ele não pede conselho. Deus, ele quis acolher um povo que vai além da descendência de Israel, segundo a carne. Segundo a carne.
os da descendência da fé, e isso não provém de méritos humanos, é dom de Deus. Então, meus queridos, esse negócio aí de livre-arbítrio é uma coisa da imaginação da religião. E nós vamos percorrer aqui, principalmente o capítulo 9 de Romanos, em que o supremo arquiteto, o apóstolo Paulo, ele deixa bem explicado aqui a respeito da soberania de Deus. Então nós vamos falar sobre isso aí. Romanos capítulo 9, isso mesmo, irmã Lindalva Rufino, esse mesmo, esse é o capítulo, esse é o ponto-chave que nós vamos usar aqui, né, para falarmos desse mistério aí, que infelizmente muitos não conhecem. Muitos não conhecem. Eu mesmo, uma das coisas que nós aprendemos lá dentro do sistema religioso foi que nós que decidimos aceitar ou não Cristo. Não é isso? Eu resolvi aceitar Jesus. Meu querido, ninguém aceita Jesus. É Ele que nos aceita. Amém? É Ele que faz. Está lá se eu não me engano, Filipenses 3, se não me engano, que Deus, Ele mesmo opera em nós tanto o querer como o efetuar. Isso mesmo. Deus é que realiza em nós tanto o querer como o efetuar. Então não é nós que decidimos. É Ele em nós, agindo em nós. Amém? Pérola da Graça, o livre-arbítrio é um pensamento de sapiência só para satisfazer a consciência dos religiosos. Isso mesmo. Então, meus queridos, vamos começar então. Eu quero ler aqui Efésios, capítulo 2, o verso 8, que aqui o apóstolo Paulo descarta 100% a ação humana. Esse negócio de fazer obras para agradar a Deus, o apóstolo Paulo já desmantela aqui. Olha aí, Efésios capítulo 2, verso 8 e o verso 9. Porquanto, pela graça, já não é mérito humano. Graça não tem nada a ver com méritos humanos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E o verso 9 ele continua. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. E o que nós mais vemos, e o que nós mais presenciávamos lá dentro, eram pessoas que se achavam merecedoras, se achavam dignas de receber algo da parte de Deus. É tudo por graça, meu querido. É tudo favor imerecido. Ninguém merece. Ninguém mereceu. Ele fez porque a Deus pertence todas as coisas. Carlos Gomes da religião tira o mérito de Deus e coloca os méritos para eles. Exatamente isso, irmão. Deus, ele é soberano sobre tudo. Inclusive, meus queridos, sobre você. Sobre você. Então, essa é a visão que nós vamos percorrer lendo Romanos capítulo 9, do versículo 1 em diante. Esse é o texto principal da nossa homilia. Então vai ser tudo embasado nesse capítulo 9 aí, que tem uma grande lição nesse capítulo 9. Aqui não precisa nem você trazer uma homilia, porque está bem explicado, está bem claro, mais claro do que a água, mais claro do que essa água aqui, né? Então, Romanos capítulo 9, verso 6. Olha só o que o perito arquiteto apóstolo Paulo diz aos irmãos lá de Roma. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, meus queridos, isso é uma das lições que confrontavam o sistema religioso daquela época, do apóstolo Paulo. Porque essa mensagem aqui causava um grande desconforto na mente dos religiosos, que se apoiavam na cadeira de Moisés. Ou seja, os doutores da lei, os pais da ciência da lei. Então, eles eram totalmente, eles se desagradavam de toda a mensagem do Messias, inclusive, lógico, dos seguidores.
dos 12 discípulos e também do apóstolo Paulo, que muitas das vezes eles foram maltratados por causa das verdades do evangelho. Hoje não. Hoje as coisas mudaram, né? Eles pregam qualquer coisa, menos o evangelho genuíno. Olha aí. O verso 7 diz assim, ó: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. E uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Então, meus queridos, só lembrando que Tiago, aqui, para quem não sabe, ele é o ministro da circuncisão. Ou seja, ele foi um daqueles que foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, eles andavam por obras, né? E nós vamos falar sobre essas obras aí em uma outra oportunidade, amém? Mas é só para dizer aqui que tudo foi feito para um propósito. Deus, de antemão, ele já preparou, meus queridos, vaso para honra e vaso para desonra, né? E essa é a verdade, né? A verdade contida aí no Evangelho. Romanos capítulo 9, verso 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Verso 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Os irmãos conhecem aí a história, né? Só para dar um alicerce aqui, né? Uma alicerçada na homilia. Rebeca. De Rebeca saiu 2 gêmeos, que corresponde a 2 alianças. Os irmãos que já estão aí em graça há um tempo, né, já sabem que o nascimento dessas 2 crianças representava duas alianças, né? Romanos capítulo 9, verso 10, seguindo aí, Romanos, está assim escrito: e não somente isso, mas também a Rebeca, que havia concebido de Isaque, nosso pai, verso 11, pois não tendo os gêmeos ainda nascido, olha a soberania de Deus aqui. Onde está o livre-arbítrio aqui desses 2 meninos? Cadê? Então, meus queridos, você sabe que na cultura judaica, sempre o mais velho, ele dominava o mais novo. Só que isso é o conceito humano, né? E no reino de Deus, o conceito de homens não pode interferir o conceito superior de Deus, né? Olha só como é que fica esse mistério aqui, ó. Pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, olha só, eles não tinham ainda praticado bem ou mal, porque ainda estava no ventre, certo? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme. Então, meu querido, não tem livre-arbítrio. Não tem esse negócio aí de o homem querer fazer ou impedir Deus fazer. Nada disso. Então, não por causa das obras. Olha aí o apóstolo Paulo falando aqui em Romanos capítulo 9, verso 11. Na parte B aqui. Olha, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Por causa daquele que chama. Então é 0 do homem aqui. 100% soberania de Deus. Seguindo aí, Romanos capítulo 9, verso 12. Nós lemos aí: não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Então, para você ver que aqui quebra, né? Quebra esse negócio do conceito do homem, né? O mais velho servirá ao mais novo. Verso 13.
como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. O verso 14. E então o que diremos? Que diremos, meu querido? Que diremos? Acaso Deus ele é injusto? Se você for perguntar para uma pessoa, um religioso, né, fanático, ele vai dizer: não, eu tenho livre-arbítrio. Ué, mas aqui está dizendo que as crianças nem haviam nascido ainda, nem havia conhecido o bem e o mal. E já de antemão o Senhor amou a um e desagradou-se do outro. Acaso Deus ele é injusto por agir assim? Se você perguntar para um religioso, ele diz: não, isso aí, esse Deus aí é injusto. Esse Deus que vocês estão mostrando é injusto. Mas não é nós que estamos mostrando. Nós estamos lendo aqui uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que estavam lá em Roma. E ele pergunta na carta: acaso Deus ele é injusto? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Deus é injusto. De maneira nenhuma. Ele é justo e ele é soberano. Uma das coisas que nós ignorávamos sempre era ler as escrituras sem o acompanhamento da história. Então a gente ficava meio que perdido na leitura porque nós não pesquisávamos. Nós éramos praticamente orientados a ter a Bíblia como o único livro a ser lido. E não é isso. Você pode analisar que o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, uma das coisas que ele pediu para levar a ele eram os livros dele. O apóstolo Paulo era um homem muito estudado. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele foi formado em toda a cultura judaica. Um grande conhecedor das tradições religiosas e a lei de Moisés. Então, ele não era fraco, né? O apóstolo Paulo, ele era conhecedor e falava no mínimo 4 idiomas. Idiomas, não é língua estranha, idiomas. Então, meu querido, olha aí. Eu quero ler algo aqui que eu escrevi, só para não esquecer. A soberania de Deus, ela vai na contramão da religião. Na contramão da religião. Então, aqui, esse estudo que nós estamos trazendo aqui, isso aqui mostra que a palavra do Criador, ela quebra a arrogância do homem carnal que anda por vista e não por fé. Então, esse conceito aí de livre-arbítrio, o Evangelho do Cristo ressuscitado quebra esse conceito. Esse conceito que afronta a soberania de Deus, que quer colocar o homem como um obstáculo para Deus agir. Isso não tem nenhum vínculo com as Escrituras, né? Romanos capítulo 9, verso 15. Olha só. Pois ele diz a Moisés, olha só, meu querido, muitos falaram aqui muitos já falaram, eu já ouvi muito isso dentro das denominações, principalmente nas escolas EBDs, que Faraó teve livre-arbítrio. Ele que decidiu agir daquele jeito. Olha, meu querido, é um grande absurdo, né? Alguém falar isso. É um grande absurdo. E eu estava pesquisando aqui e buscando uma foto, né? Eu estava buscando aqui uma imagem para me colocar na capa do vídeo. E quando eu estava buscando ali uma imagem que mostrava vasos, né? Eu coloquei lá vaso de honra e de desonra. E eu vi lá que alguém colocou uma imagem lá colocando assim, ó, você decide ser vaso de honra e de desonra. Eu falei, mas peraí, rapaz, de onde é que ele tirou esse negócio aí? Como assim que o homem que decide se ele quer ser um vaso de honra e um vaso de desonra? Se nós acabamos de ler que é Deus que faz da mesma massa, ele faz 2 tipos de vasos. Vaso de honra e de desonra. Então, não é você que decide o que você quer ser na mão do oleiro. Não é você que decide. Eles querem sondar Deus, né? E Deus é insondável. A não ser que eles sondam um outro tipo de Deus, né? Mas o Deus das Escrituras é um Deus insondável. Pérola da Graça, mentira absurda. As Escrituras é nítida e clara que foi Deus quem endureceu e amoleceu o coração de Faraó. Exatamente.
É o que está escrito aqui, ó. Romanos capítulo 9, verso 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser. Olha aí, meu querido. Olha aí o que o apóstolo Paulo fala aqui. Romanos 9, 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Verso 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Cadê o livre-arbítrio aqui? Cadê o livre-arbítrio? Você que diz que é você que decide, que se você quiser você é um vaso de honra, se você quiser você é um vaso de desonra. Não, aqui não funciona isso não. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. O livre-arbítrio é uma crença, né, do homem, né, para dizer que Deus não pode fazer nada sem o nosso consentimento. Então ele não é soberano. Você concorda? Se Deus ele precisa do nosso consentimento para fazer algo, então esse Deus aí, que a religião apresenta em seus estudos, ele não é soberano. Então que Deus é esse que a religião segue? Um Deus que está sentado numa cadeira, esperando o culto acontecer, e ali com todos os anjos ali, né? Esperando o culto começar e falar, será que ele vai me aceitar hoje? E aquela torcida dos anjos, né? Esperando aí, depois daquele louvor, né? Depois daquela pregação, de repente alguém faz aquele apelo, alguém aqui para aceitar Jesus? E Jesus lá no... É uma indagação, né? É claro que isso não acontece, né? Mas naquele momento ali, Jesus vai, aceita. Não, meu querido. Isso não depende do homem, né? Então o livre-arbítrio é uma crença do homem para dizer que Deus não pode fazer nada sem o consentimento dele. Então, Deus não é soberano. Mas é claro que esse não é um pensamento de quem conhece o Evangelho. Porque nós, meu querido, nós colocamos Deus no lugar dele. E nós, como criaturas, no nosso lugar. Então, meu querido, nós não tomamos a frente de Deus. Nós não estamos aqui para dizer o que Deus pode e o que não pode fazer. Mas o sistema religioso é isso que ele ensina. Aí o Neilton Cardoso foi mais a fundo aí, ó. Ele não mediu a palavra, não. O irmão Neilton ele foi mais a fundo aí. Posso falar aqui, irmão? Posso ler aqui o seu comentário? Ou não? Neilton Cardoso, o Deus da religião é um frouxo. Irmão Neilton. Verdade, hein? Então, o irmão Carlos colocou aqui, ó, é verdade, irmão Neilton. É isso aí. Olha só. Continuando aí, meu querido, a homilia. Romanos capítulo 9, verso 17. Pois as escrituras diz ao faraó. Olha aí, as escrituras diz ao faraó. Eu o levantei. Quem levantou o faraó? Existe até algumas pessoas, meu querido, que já, por falta de conhecimento, bem raso mesmo no entendimento, ele diz que faraó estava sendo possuído pelo diabo. É interessante essa turma, né, meu querido? Eles encontram o diabo até no Antigo Testamento, né? Mas tudo bem, tudo bem. Pois as escrituras diz ao faraó, eu o levantei. Não foi o diabo não, tá? Foi Deus que levantou o faraó. Ele colocou o faraó lá como rei, do jeitinho que ele é. Vaso de desonra, né? Eu o levantei exatamente com esse propósito. Qual propósito? Qual propósito? Mostrar em você o meu poder. Ou você acha que se Faraó agisse de uma forma livre e espontânea, dentro do seu livre-arbítrio, você acha que no primeiro sinal que Moisés apresentasse ali, você acha que ele não deixaria o povo dele sair? Claro que deixaria. E nós podemos ler no livro da lei que
várias vezes Faraó tentou liberar o povo. Mas Deus ia lá e endurecia o coração de Faraó. Agora, meu querido, aqui para nós, você imagina Deus endurecendo o coração de um homem, o soberano. Porque Deus ele é soberano, meu querido. Você imagine Deus endurecendo o coração de um homem. Aí o homem com o coração endurecido fala assim, não, Deus não quer que eu faça, mas eu vou fazer. Ah, eu vou fazer, porque eu decido. Ah, Deus ele não quer que eu faça isso, mas eu vou fazer. Ué, que Deus é esse? Onde está escrito isso? Então são essas coisas, né, que nós queremos mostrar aqui nessa live. Pois as escrituras dizem ao faraó, eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Ou seja, meu querido, as 10 pragas que Deus enviou no Egito por intermédio das mãos de Moisés, ele tinha esse propósito de enviar as 10 pragas. Não era uma, não era duas, não era três, não era quatro. Eram as 10 pragas. Para que seja proclamado em toda a terra o nome do Senhor. O verso 18. Portanto, Deus ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Olha aí. Olha aí. Pois a religião que anda na contramão da soberania de Deus não aceita o que Deus quer fazer de antemão. Porque o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E diz, Deus não pode fazer isso. Ei, escute aí. Ele é soberano e não pede conselhos a ninguém. Vou repetir. Deus, ele é soberano e não pede conselhos a ninguém. Ele age dentro da sua soberania. E ninguém pode impedir o agir de Deus. Foi isso que Jó falou, né, em uma das suas falas. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Amém, meus queridos? Jó 42, verso 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum não é alguns, nenhum é nenhum. Nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó teve livre-arbítrio, meu querido. Jó, segundo está escrito lá, ele era um homem justo. Era justo ou não era? E o que aconteceu com ele? Ele teve livre-arbítrio para querer passar ou não aquilo? Não, ele passou. Romanos 9:19. Alguém lá questionou. Fizeram uma pergunta para o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 9, verso 19. Mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Olha só, meu querido, isso é uma pergunta cabiciosa, né? E muitas das vezes, quando nós falamos do Evangelho do Cristo, que nós já somos salvos e nós não perdemos salvação, porque a salvação não está em nosso poder, não está em nossas mãos, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos mantém, né? É a soberania dele que nos mantém. Então, quando nós falamos que nós já somos salvos e que nós já fomos justificados pelo lavar regenerador da palavra do Cristo, a primeira coisa que um homem carnal, né, porque isso é um pensamento de um homem carnal, né? Uma pessoa dessa não pode dizer que anda no espírito, fazer uma pergunta dessa, né? E uma das coisas que eles falam de antemão é, bem, se eu já sou salvo, então eu posso roubar, eu posso matar, eu posso prostituir. Então, essa característica não é de filho que busca agradar o pai, ele jamais tem uma mentalidade dessa. Ah, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Meu querido, o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas não me convém fazer. Né? Então a pessoa que anda no Espírito, a pessoa que busca agradar o pai, jamais ele faria uma pergunta dessa. Então para você ver que as pessoas, elas não conhecem o Evangelho, eles conhecem a tradição religiosa. E é uma grande diferença de tradição religiosa para Evangelho. Olha aí. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? É isso mesmo. Quem pode resistir à vontade do Pai? Continuando aí, ó. Aí alguém indagou lá e perguntou, né? O apóstolo Paulo, ele responde.
Romanos capítulo 9, verso 20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Como que você tem a ousadia de questionar o Criador a respeito de algo que ele quer fazer? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizesse assim? Então está bem explicado aí a carta de Paulo aos Romanos, né? Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa, não é uma massa boa, uma massa ruim, não. É uma massa só que o oleiro usa. Dessa mesma massa, ele faz um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso. Aí eu faço uma pergunta. Esse vaso que está sendo usado para um uso desonroso, ele está possuído pelo diabo? A religião diz que sim, né? A religião diz que quem está lá dentro, quem é membro de uma denominação, é um vaso de honra. E quem ainda não aceitou Jesus é um vaso de desonra e tem diabo no couro. Já ouvi muito isso. Isso não é novidade de se ouvir. Tudo aquilo, todos aqueles que ainda não fazem parte do rol de membros, eles têm como uma pessoa que, por praticar obras da carne, diz, não, tem diabo no couro. Mas não é isso que o Evangelho diz. Romanos capítulo 9, verso 22. E que direis, se Deus... Olha o apóstolo Paulo falando, hein? Romanos 9, 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira, olha aí, e dar a conhecer o seu poder, olha, mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Vocês lembram? Tem uma passagem lá nos livros históricos falando sobre Judas. O que as escrituras falam sobre Judas? Que todos aqueles que Deus deu a Jesus para ser seus discípulos, um deles era um diabo. Não é que ele era um diabo satanás, um bicho chifrudo, não. Ele era um opositor. Ele era um caluniador. Ele era um traidor. Ele era um opositor. É isso, meu querido. Infelizmente, esse cara aí, eu até anotei aqui, não sei se eu tenho aqui ou está no celular aí. Né? Essa invenção aí foi o homem que inventou esse negócio desse diabo aí. As várias traduções, quando passou para o latim, eles pegaram essa palavra aí, opositor, e resolveram colocar o nome diabo. Ficou legal para eles, né? Ficou legal para eles e dá força ao seu império. Agora Romanos capítulo de número 9 também, seguindo aí o capítulo 9, verso 25 em diante. Como diz ele também em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo. A soberania de Deus faz isso, né? E amada a quem não era amada. Verso 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Quem é que pode decidir, meu querido? Quem é filho e quem não é? Será que eu poderia aqui usar esse espaço de internet? Será que eu poderia usar essa homilia e ter a ousadia de dizer, olha, você é e você não é? Não, meu querido. Porque o Evangelho diz que nós não devemos olhar ninguém segundo a carne. E Deus, ele não nos olha externamente. Ele olha por dentro. Ele olha o nosso espírito. Essa é a grande diferença. Né? A religião sempre vai apresentar o homem externamente. Ele sempre vai ver a capa. Ele sempre vai ver a pessoa por fora. Então ele começa a julgar. Julga pelo seu jeito de andar. Julga pelo seu jeito de falar. Julga pela forma que ele se veste. Porque ele olha de uma forma que só os seus olhos podem ver. Mas Deus, ele não olha assim. O apóstolo Paulo falou assim, ó, não conhecemos ninguém segundo a carne. E se ainda conhecemos Jesus segundo a carne, nós já não o conhecemos dessa forma mais. Lindalva Rufino, o próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Aí está a garantia. E aí está a informação verdadeira e não há outra
informação tão verdadeira quanto a essa, que somente Deus ele pode sondar e dizer quem é e quem não é. Filhos, ninguém pode dizer. Se alguém tiver a ousadia de chegar para você e dizer assim, ó, você não é filho de Deus, ó, meu querido, não dê ouvidos a essa pessoa, ele não sabe o que está dizendo. Somente o Espírito pode testificar em nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é o homem que vai apontar, olha, por causa dessa obra boa que você fez, você é filho de Deus. Não, meu querido, Judas, ele fez muitas obras boas e era filho da perdição. Né? Foi escolhido como discípulo e era filho da perdição. Mas foi para que se cumprisse as Escrituras. Que a religião ela não conhece o caminho que ele nos abriu. Então, por isso, eles preferem andar por obras. Mas qual obras? As obras deles mesmos. Eles não conhecem o caminho vivo. Olha só, Hebreus capítulo 10, verso 20. Pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo. Caminho novo e vivo. Através do véu, isto é, da sua carne. Que carne? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele era esse véu. Ele era esse evólucro. Ele era, posso usar aqui uma comparação, que o corpo de Jesus de Nazaré, ele foi um veículo para o próprio Deus andar entre os homens. O próprio Deus se encarnou na carne chamada Jesus de Nazaré. É por isso que muitos falam, mas Jesus de Nazaré está no céu. Não, Jesus de Nazaré, ele era um evólucro. Ele era um evólucro. Esse corpo de carne e sangue já não existe mais. Agora é o Cristo ressuscitado. Ele é o Espírito de novo. Ele é o próprio Deus. Então nós lemos aqui em Hebreus 10, 20, que o caminho novo e vivo foi aberto. A religião cria atalhos, achando que vai chegar mais rápido. Mas muito pelo contrário. Eles fazem igual aquele povo que saiu do Egito. Começa a dar voltas e muitos vão morrendo ali, naquela volta. E não chega a lugar nenhum. Não chega a Canaã. Né? Não chega no destino. Fica ali, andando em voltas. É isso que acontece. Porque eles não conheceram o caminho vivo. Eles andam por obras. Obras dele mesmos. É por isso, meu querido, que ainda hoje, muitos estão tropeçando na pedra angular. A pedra angular, Cristo. Pois querem ser justificados por obras e não pelo dom, fé. Quando nós apresentamos o evangelho genuíno, eles que andam por obras, eles são confrontados. Eles não aceitam isso que nós estamos lendo aqui. E nós estamos lendo uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos em Roma. Romanos capítulo 9, verso 31. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. E dentro desses locais chamados de igreja, o que mais tem, meu querido, é homens querendo se passar por judeus, querendo viver leis, querendo andar por cerimônias, querendo andar por conceitos que já foi ultrapassado, que já foi abolido na cruz. Romanos capítulo 10, verso 4, a lei termina em Cristo. Mas eles continuam com a lei. De uma forma ou de outra, eles continuam ainda realizando requisitos da lei. Efésios capítulo 2, verso 15 diz, né, que ele acabou com a lei e suas ordenanças e mandamentos. E de dois povos fez um só. Romanos 9, 31. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. 32. E por que não? Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio das obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Tem são muitas pessoas tropeçando na pedra angular, porque querem andar por obras. Então, nós ficamos pelo que o Evangelho diz. Andamos por fé. Tudo já foi feito, tudo já foi realizado, tudo já foi consumado, meu querido. E isso não provém de nós, e sim por ele. Né?
Romanos 9,33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. Então, meu querido, olha só. Eu quero ler aqui algo para os irmãos. A religião, ela nos fez. Eu até achei interessante essa frase aqui, ó. A religião, ela nos fez de gato e sapato. Sabe o que é? O que quer dizer essa frase? Fazer de gato e sapato? Isso foi tirado de uma história, de uma historinha de criança. Mas é interessante quando você busca no Google, né? E você coloca lá o que quer dizer a expressão fazer de gato e sapato. Fazer de gato e sapato significa maltratar, humilhar e usar alguém para seu próprio benefício. E é isso, meus queridos. Foi isso que os líderes, a maioria deles, fizeram. Né? E eu quero finalizar aqui lendo 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3. Olha aí. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão. Isso se repete a cada instante nos dias de hoje. A cada dia se repete isso. Ó. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles. E a sua destruição já está em processo. É por isso, meu querido, que muitos estão se despertando. É por isso, meu querido, que o evangelho está sendo aceito. Este evangelho está sendo aceito. Esse evangelho, meu querido, está conquistando pessoas. Não é o meu falar, não é a minha homilia, não é eu falar bonito, é eu expor o evangelho. Nós estamos aqui mostrando o que ele fez. Nós estamos aqui mostrando o que a obra redentora fez na cruz. E que não depende de nós. É dom de Deus. Olha, meu querido, olha o apóstolo Paulo, ele escrevendo lá aos Tessalonicenses. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11. Olha só, meu querido, isso aqui é um conselho muito bem dado. E não é eu que estou dando esse conselho, é o apóstolo Paulo. Né? Então, ele diz assim, ó, buscando viver em paz, cuidando cada um da sua vida. A religião, ela quer cuidar da nossa vida. Os líderes querem dominar você. Os líderes querem dizer com quem você anda, com quem você não anda, com quem você casa, com quem você não casa, o que você veste, o que você não veste, que carro você pode ter, qual a Bíblia que você tem que ler. Ele se mete na sua vida, a religião se mete na sua vida. O apóstolo Paulo falando aos irmãos de Tessalonicenses, né, na primeira carta, capítulo 4, verso 11. Buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando. Ah, meu querido. Essas cartas aqui do apóstolo Paulo, elas são intoleráveis dentro do sistema religioso. Eles não gostam de ler, porque isso confronta os incautos. Isso causa um estralo na mente dos incautos. Peraí, está escrito isso aqui mesmo? Tá. E trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos. Então o apóstolo Paulo, na maioria das suas cartas, ele orienta isso. Não cobrar para pregar, não colocar preço na pregação, não ser pesado aos irmãos, né? E ainda ele vai mais adiante, quem não quiser trabalhar, que não coma. Então o apóstolo Paulo, ele pega bem pesado nessa área aí. Então, meus queridos, eu quero finalizar aqui, mas eu quero acrescentar aqui só uma coisa, porque nós falamos sobre Faraó, né? Que ele foi feito para aquela finalidade, e muitas pessoas dizem que Faraó ele foi dominado pelo diabo, né? E que pessoas que não aceitam Jesus, eles estão sendo presos por correntes, né? Por correntes de Satanás. Nós já ouvimos muito isso, né? Algum de vocês já ouviram isso? Olha aí, o irmão
Ele quase aceitou Jesus, mas as correntes de Satanás prendeu ele na cadeira e ele não pôde se levantar da cadeira para levantar a mão. Será, meu querido? Será isso mesmo? O que as Escrituras diz? É isso que nós devemos buscar, né? Então, meu querido, uma coisa para finalizar essa live aqui é isso aqui, ó. Nunca foi diabo. Nunca foi diabo. Esse negócio de livre-arbítrio também foi uma criação do homem. Nunca foi diabo. É a carne mesmo. A carne, meu querido. É a carne. A sua natureza humana militando contra o espírito. E isso o apóstolo Paulo dá uma aula sobre isso aí. Lá em Gálatas, Paulo escrevendo aos irmãos da galáxia, ele diz assim, ó, capítulo 5, verso 17. Porquanto a carne, ela luta. Tem uma tradução que ela diz, a carne milita, né? Ou seja, a carne quer combater o espírito, quer sufocar o espírito. Então, porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Interessante que aqui não aparece o terceiro, né? O terceiro que a religião criou, que é o diabo, né? Porque se fosse o diabo que possuísse o homem para fazer as maldades, o próprio apóstolo Paulo escreveria aqui. Porque porquanto a carne luta, a carne e o diabo luta contra o espírito. Não era isso? Não era assim que tinha que ser? Não era 3? Mas aqui, meu querido, a luta são duas oposições. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Acabou, meu querido. Acabou. Eles se opõem um ao outro. Eles quem? A carne e o espírito. Não tem diabo. Né? De modo que não conseguis fazer o que quereis. Cadê o livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio do apóstolo Paulo quando ele foi lá no terceiro céu e recebeu instruções do próprio Cristo? Ele poderia voltar lá, todo poderoso, né? Mas não, ele voltou com a natureza igualzinha. Ele nasceu, natureza pecaminosa. Ele diz assim, eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Por quê? Porque o mal está em mim. Cadê o livre-arbítrio? Então ele poderia usar o livre-arbítrio para dizer assim, não, eu... Mas, meu querido, olha só, Jeremias capítulo 18, verso 12. Todavia eles alegarão. Não adianta. Se você ler o contexto lá, você vai ver que o Senhor está por aqui com essa turma dos israelitas que eles abandonaram o Criador, os israelitas, né? Olha só, Jeremias 18, 12. Todavia eles alegarão, não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos. Olha o livre-arbítrio aí dos judeus, né? Olha os judeus querendo barrar a ação de Deus, né? Olha aí. Não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos. Cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo seu próprio coração maligno. Aí essa palavra maligno aqui, o sistema religioso deita e rola, né? Olha, maligno aí, ó. O diabo está no coração dele. Não, meu querido, a palavra maligno vem do coração mau. Mal, maldade, maligno, maldade, mal. Não tem nada de um ser aqui que dominava esse povo aqui ao ponto deles quererem seguir a sua própria natureza. Não, aqui está falando da sua carne. Está falando aqui da sua natureza. Eles decidiram. Olha aqui, não adianta. Eis que seguiremos nossos próprios planos. Cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo próprio coração maligno. Pérola da Graça. Que livre-arbítrio teve Jonas? É uma boa colocação isso aí. Esqueci desse abençoado Jonas. Eu coloquei aí, falei sobre Judas, falei sobre Faraó, né? Esqueci desse abençoado Jonas aqui. Que livre-arbítrio ele teve, né? Ele não queria ir pregar, né? Em Nínive. Foi lá para outro lugar, né? Mas ele teve que voltar lá. Porque era propósito de Deus e os planos de Deus não podem ser frustrados. Né? Que livre-arbítrio teve Jonas que não queria pregar aos ninivitas, mas teve que ir mesmo assim pela vontade de Deus? Pois é, cadê? Cadê o livre-arbítrio dele? Tiago,
Tiago também ele nos dá aqui uma palhinha, né? Tiago 1,13. Ninguém são quantos? Ninguém é ninguém. Ninguém sendo tentado, diga. Olha, meu querido, você que diz que é tentado pelo diabo, que é tentado por um ser espiritual, que é tentado pelo capiroto, olha aí. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele a ninguém tenta. 14 ele segue. Cada um, porém, é tentado quando o diabo pega. É isso? Não. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Deixa eu ver aqui na linguagem de hoje como é que fica essa leitura aqui, meu filho. Ficou rapidinho? Olha aqui, meu querido. Na linguagem de hoje está dizendo assim, ó. O verso 13. Quando alguém for tentado, não diga esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Verso 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas, né, e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Desejo de quem? Do diabo? Não. Seus próprios maus desejos. O verso 15 diz: então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Agora, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. O apóstolo Paulo dando um reforço aqui, né? O apóstolo Paulo não tinha essa coisa de diabo não, Satanás não, viu? Isso é coisa da religião, né? Coisa da religião criou esse negócio aí. O apóstolo Paulo não dava margem para esse bicho aí não. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. O diabo, ele é humano? O diabo é humano, meus queridos? Ele é um ser humano? Porque eles dizem que o homem é tentado pelo diabo, mas aqui está dizendo que não sobreveio sobre vós nenhuma tentação, senão humana. Ué, se o diabo está tentando, não está escrito aqui, né? Você é tentado pelo diabo, meu querido? Aqui está dizendo, 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus. Tá? Você que diz que está sendo tentado pelo diabo, mas fiel é Deus. O qual não deixará, Deus não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Eu faço uma outra pergunta dentro desse versículo. Se o diabo, que enganou a Deus lá no céu, né, como eles contam a historinha lá da rebelião no céu, né? Deus ele criou Satanás, né? Segundo o ensino religioso. Esse Satanás ele é tão poderoso, meu querido, que ele conseguiu enganar a terceira parte dos anjos. Ele atraiu a terceira parte dos anjos. E ele foi expulso do céu, caiu lá no Jardim do Éden, fez a bagaceira lá, acabou com o projeto de Deus. Deus queria fazer o homem bonitinho. O diabo foi lá e estragou a brincadeira de Deus. Interessante isso, né? Então é isso que a religião conta. Olha aí. A qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis. A pergunta que eu faço também aqui é: Deus ele permitiu Adão comer o fruto? Ou foi o diabo? Não foi o diabo, foi propósito de Deus. Deus sabia que Adão ia comer aquela frutinha. Aquela frutinha que a religião criou, né? Ele sabia, meu querido. Era tudo propósito de Deus. Deus escreveu o livro, meu querido, antes de alguém ler. Essa é a verdade. Deus já escreveu o livro antes de alguém ler. Não tem história contada depois, meu querido. A história já foi contada antes da fundação do mundo. Apenas nós estamos lendo aqui, ó. Estamos lendo. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, para que a possais suportar. Imagina, meu querido, você sendo tentado pelo diabo que se rebeliou no céu,
uma hora ganha de Deus, outra hora Deus ganha dele. Imagine, meu querido, você diante de um bicho desse. Imagine você diante de um bicho desse inteligentíssimo, que conseguiu, ó, barulhar a terceira parte dos anjos, e você, um mero mortal, está dizendo aqui, ó, para que a possais suportar. Natureza humana, meu querido. Natureza humana. Eu acho que nós estamos terminando aqui, meu querido, o último versículo agora, nós já finalizamos. Marcos, capítulo 7, verso 21. Olha aí. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Ué, não é o diabo, não? Não. É de dentro do coração dos homens. Não é do diabo, é dos homens que procedem os maus pensamentos. As imoralidades sexuais, os furtos, né? Diz que o diabo que faz o homem roubar, né? Está dentro do coração do homem. Não é diabo, não, é carne, tá? Os homicídios não é o tranca-rua, o enxu-caveira, não. Não, meu querido, isso aí é uma história bem mal contada que o sistema religioso copiou lá de uma missionária que foi lá na África lá e viu essas coisas, esses rituais, que a cultura, né, a cultura africana, eles criaram aí as suas entidades e essa missionária colocou todas aquelas entidades, aqueles nomes lá, como demônios. Não, meu querido, isso aí não há tentação que não seja humana. Não há nada, meu querido. Pura carnalidade. Ok? Olha, os adultérios, é a pombagira. Não, está no coração do homem. Tá? Está escrito aqui. Verso 22. As ambições desmedidas. Meu querido, se isso fosse um demônio, o que tem de pastor aí ambiciosos, né? Cheio de demônio, cheio de diabo. Mas não é. São coisas que estão dentro do homem. O homem já nasce com isso, meu querido. É que vai, sabe, conforme você vai dando legalidade à carne, vai fluindo. Aí você fala, o diabo está usando. Não, é você dando legalidade à sua natureza humana. Né? Olha aí. As maldades, o engano, a devassidão, a inveja. O que tem de pastor invejoso aí, querendo roubar ovelhas do outro pastor? Tem demais, né? A difamação, a arrogância, a insensatez. 23. Ora, todos esses males procedem do Satanás. É isso? Não. Marcos capítulo 7, verso 23. Ora, todos esses males procedem do interior. Contaminam a pessoa humana e tornam impuras. Amém, meus queridos? Então nós estamos aqui mostrando mais uma vez que esse diabo é uma invenção da religião, que é uma ferramenta na mão desses homens para colocar pânico e terror nas pessoas. Tudo que acontece de errado, ele diz, foi a pombagira, foi Satanás, foi o sete flechas, foi não sei o que, o enxucaveira, foi não sei quem. Essas entidades aí que eles falam, Preto Velho, Zé Pilintra, tem o Zé Pilantra lá, né, que transformou o gafanhoto em demônio, tem o Zé Pilantra. O Zé Pilantra transformou o dízimo alimento em dinheiro. Tem essa entidade aí, por aí. Né? Cuidado. Então, meus queridos, fico por aqui. Graça e paz aí. Até a próxima. Querendo Deus.